Olá, irmãos, paz e graça, você, meu amigo, minha amiga, que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja com você e que o Senhor Jesus Cristo possa iluminar o seu entendimento, a compreensão, para que nós possamos refletirmos junto à palavra de Deus. Nós estamos aí na semana, da política. Próximo domingo é o momento de nós irmos à urna, para definir as autoridades que irão governar a nossa cidade, a nossa Pompéu, especialmente. Por isso, estou aqui para trazer para você uma reflexão, para junto nós refletirmos, recebermos a orientação da palavra de Deus para nós, tendo em vista que Deus é o autor da política. O projeto, a ciência política bíblica está permeada em todas as páginas da Bíblia e nós não podemos negligenciar esse princípio tão importante, tá bom? Vamos ler aqui no Evangelho de João, narrativa de João, capítulo 19, versículos 9, 10 e 11. Narrativas chamadas de Evangelho de João, capítulo 19, versículos 9, 10 e 11, que diz assim: Pilatos, entrando de novo no pertório, disse a Jesus: De onde vens? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse Pilatos: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Então respondeu Jesus, dizendo: Nenhuma autoridade terias contra mim se de cima não te fosse dada. Nenhuma autoridade terias contra mim se de cima não te fosse dada. É importante nós pararmos para analisar que Jesus aí ele está diante de uma autoridade política. E quando nós negligenciamos as autoridades políticas, nós estamos deixando de seguir um referencial, que é o próprio Cristo. E percebemos aí que ele reconhece a autoridade que está sobre a vida de Pilatos. Pilatos não é um líder religioso, Pilatos não é um pastor, um profeta, nada disso. Pilatos é um funcionário, vamos dizer assim, do alto escalão do Império Romano, sendo um representante de Roma na Judéia. E aí ele exerce essa autoridade sobre Jesus e Jesus não o despreza. E Jesus ainda dá um indicativo para nós de onde veio a autoridade dele. Para nós entendermos melhor, nós precisamos fazer algumas perguntas. O que Jesus quis dizer quando disse que a autoridade que Pilatos tinha sobre ele era dada lá de cima? Será que ele se referia a Roma ou ele se referia a Deus? Se ele se referia a Roma, então precisamos acreditar que ele se submetia à autoridade, digamos aí, puramente humana. Mas se você analisar o contexto aí dos versículos, porque texto sem contexto serve para pretexto, você vai perceber que ele se refere à autoridade do céu, à autoridade do Pai Celestial. Então, nós percebemos aí que nós temos aí duas lições, que a autoridade política em exercício é uma autoridade de Deus. Por que é uma autoridade de Deus? Porque a política é uma ciência criada por Deus.
Se a política não fosse uma ciência criada por Deus, então essa autoridade não seria de Deus, tá? Se você parar para analisar, você vai perceber nas Escrituras que todos os livramentos que Deus concedeu ao seu povo na história, registrada na Bíblia e fora da Bíblia, Deus deu via poder político. Os livramentos vieram via ações políticas, tá? Nós temos vários exemplos nas Escrituras. Mas vamos para mais uma pergunta. Quem era Pilatos? Um político ou um líder religioso? O poder que Pilato alegava ter sobre Jesus veio de onde? Jesus afirmou que o poder e a autoridade que ele tinha sobre ele veio lá de cima de onde? De Roma ou do céu? Por que Jesus não desconheceu a autoridade que Pilatos tinha sobre ele? Será que Jesus estava receoso, com medo, ou ele não queria se envolver, como alguns, né, se dizem que não querem se envolver? Que tipo de autoridade era Pilatos? Um cristão sincero e verdadeiro deve se envolver com a política? A monopolização empresarial e política prejudica ou desenvolve a nossa cidade? A monopolização empresarial e política prejudica ou desenvolve a cidade? Precisamos fazer esses questionamentos para então conseguirmos entender a importância, a responsabilidade que pesa sobre nós, que está sobre nós como cidadãos, tá? Nós temos duas cidadanias. Nós temos a cidadania futura e temos a cidadania presente. E nós sempre temos que fazer aqui no presente para enfrentar o futuro. Nós conquistamos o futuro agora no presente. E politicamente falando, a mesma coisa. Tá? Às vezes, né, acontece de quando se fala em política, nossa primeira reação é de desprezar, né, e ter descompromisso, tá? Não se envolver, ficar neutro, ser uma pessoa apolítica. Esse comportamento ajuda a melhorar ou piora a situação? Esse comportamento de muitos de nós não queremos envolver, muitos de nós nos julgarmos santos demais para não colocar a mão na massa numa ciência criada pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Em meio a tanta sujeira, corrupção, um cristão deve misturar-se com tudo isso? Por que Jesus se misturou? Por que os discípulos de Jesus misturaram? Por que eles conviveram com isso? Por que eles não formaram, né, um grupo de separatistas, como nós, né, vemos no nosso meio, né, nas pessoas que se dizem de Deus e até pessoas que não se dizem de Deus, se isolam, vai para um canto, acha que a política é muito suja, muito corrompida e que não compensa mexer. Mas esse é o problema mais sério, porque quem pode fazer alguma coisa não faz. Ao invés de fazer alguma coisa, se omite, esconde, né? Eu poderia usar um termo aqui, é covarde, né? Precisamos entender, tá, que a política está presente em toda a Bíblia. Inclusive, Jesus se submeteu a ela. Nós acabamos de ler Jesus se submetendo à política, à ação política. Jesus reconhecendo a autoridade política de Pilatos sobre ele. Tá? O que é política? Política é a arte ou a ciência, né, de governar, de organizar, de direcionar e administrar os bens públicos, nações, estados, etc., etc.
Política é a atividade desempenhada pelo cidadão quando exerce seus direitos em assuntos públicos através da sua opinião ou do seu voto, ou do seu voto, ambos, ou um só, ou ambos, tá? A política como ciência, ela busca um consenso para a convivência pacífica em comunidade. Por isso ela é necessária. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade e porque nem todos os seus membros pensam igual. Nem todos os membros da sociedade pensam igual. Então há necessidade da política para coordenar, para harmonizar. Da mesma forma como religiosamente há necessidade da teologia, né? Para dar um norteamento, para dar um direcionamento para o povo que se diz cristão, que se diz de Deus. Da mesma forma, a ciência política também é criada por Deus com esse intuito. A diferença é que a teologia ela está centrada no foco de povo de Deus específico, mais no campo espiritual de vivência e relacionamento com Deus, ao passo que a ciência política está relacionada com a nação como um todo, o ser humano como um todo. E nós precisamos entender que a política ela deve ser exercida, ou ela é exercida, ou precisa ser exercida dentro de um mesmo Estado, tá? E dentro desse mesmo Estado é chamada de política interna, política externa, né? Política interna, por exemplo, vamos dar exemplo de Pompéu, que é onde eu estou atualmente, né? É a política que restritamente ao município, né? É política interna. E ainda existe na administração do município, entre o legislativo e o executivo, existe uma outra filosofia que podemos chamar de uma política interna. Então a política ela está embrenhada em todas as áreas e em todos os setores, tá? Há política também entre estados diferentes, que aí já parte para a política externa, né? Tem a política externa, né, de um estado para o outro, tem a política externa mais a longo, né, a nível nacional e nível internacional, tá? Então denomina-se de política interna e política externa, tá certo? Agora, para ser político, o governo deve ser justo e as leis devem ser obedecidas. Esse é um dos problemas, né, enfrentados, inclusive por nós no Brasil, tendo em vista que existem pessoas sinceras, pessoas honestas, porque precisamos entender, precisamos pesquisar, precisamos analisar a vida dos candidatos, né, a prefeitos, candidatos a vereadores, e nós precisamos analisar uma diferenciação, precisamos tentar descobrir nessas pessoas uma diferenciação. Tem um vocacionado e aquele que entra, aquela pessoa que entra para atingir seus objetivos, para atingir os seus ideais. Mas existem pessoas que são vocacionadas para o trabalho político. Eu conheço autoridades, né, na esfera estadual, inclusive, né, conheço pessoas que têm vocação para a coisa, que funciona, né, a vapor, coisa que outras autoridades, outros parlamentares não conseguem, essa pessoa chega e consegue, ela corre atrás, ela busca, ela vai atrás e busca, entendeu? Então são pessoas que são vocacionadas. E existem aquelas pessoas que, aí você fala assim, pastor, é por isso que eu não gosto. Meu amigo, minha amiga, presta atenção. Em todos os setores tem picaretas. Em todos os setores tem pessoas mal intencionadas. Na igreja tem pessoas mal intencionadas, pastores mal intencionados, né? Membros mal intencionados que só estão na igreja, só estão lendo a Bíblia para atingir seus objetivos, para atingir os seus
digamos assim, os seus projetos, não para fazer a vontade de Deus, não para ajudar o próximo, coisa dessa natureza, mas o objetivo deles é uma atenção pessoal, para objetivos pessoal, objetivos mesquinhos. E o que é esse comportamento? Não é o mesmo comportamento dentro da política, entendeu? Então tem pessoas que comportam assim dentro da política, dentro da religião, né? Todo setor existem pessoas que comportam assim. Tá? O problema está na índole da pessoa. Entendeu? Um dia desse eu vi aí na internet alguém falando assim que a academia é centro de prostíbulo, de prostituição. Mentira, não é verdade. Entendeu? Está no caráter da pessoa. Se existem pessoas que frequentam esses lugares, por exemplo, e vão, né, entram para o campo da libertinagem e vão divertir entre si, pode existir, mas também existem pessoas que vão só para fazer os seus exercícios e voltam para casa. Ué, só porque acontece com um ou com dois, aí já vai generalizar e jogar todo mundo. É a mesma coisa, o mesmo princípio na política. Porque acontece com um, não quer dizer que todo mundo é assim. Entendeu? Então nós precisamos entender isso aí, tá? Que para ser político o governo deve ser justo e as leis precisam ser obedecidas. É importante nós analisarmos que a carta, né, a Bíblia, que é a carta magna de Deus, a constituição do seu reino, ela mostra a ação política é necessária, ela mostra que a ação política é necessária, tá? E como cidadãos desse reino, tá? Que nós, os cristãos, professamos ser, precisamos participar do quadro político que começa pelo nosso município. A direção do nosso Brasil, as eleições estaduais, as eleições federais, Senado, deputados estaduais, deputados federais, Senado, Presidência da República, começa no nosso município, tá? Na nossa cidade. Precisamos entender isso. Nós não podemos estar com o olho fechado só para nós. Isso acontece e, às vezes, em algumas cidades existe o que a gente chama de monopólio. Existe um grupo de empresários, um grupo de líderes que concentram tudo neles. Ninguém entra, ninguém sai, ninguém consegue fazer nada, toda a movimentação da cidade passa na mão deles. E a cidade fica na miséria, a cidade não cresce, a cidade não prospera, a cidade não se desenvolve. Entendeu? Então é importante nós pararmos para analisar que a Bíblia, sendo a carta magna de Deus, né, a constituição de um governo teocrático, tá? E na Bíblia nós temos leis civis, leis criminais, leis da família, leis morais, e etc, etc, etc. E, consequentemente, parâmetros para usufruirmos desse governo. Mas, para isso, é necessário que pessoas como eu, como você, cidadãos comuns, que temos esse princípio, essa postura, nós precisamos participar. Se nós nos omitirmos, nós estamos contribuindo para que continue da mesma forma. Estamos contribuindo para que a coisa vá de mal a pior. Então, precisamos arregaçar a manga se nós amamos a nossa cidade, se nós amamos o nosso município, se nós amamos os nossos familiares. Precisamos deixar por um lado esse negócio de meu amigo, meu colega, meu companheiro. Não importa se é seu amigo, seu colega, seu companheiro. Presta. Tem projeto que realmente beneficia a cidade ou beneficia um grupo? Porque se tem projeto que beneficia a cidade, beleza. Mas se o projeto beneficia um grupo que monopoliza a cidade, que tudo está na mão deles, então não serve. A mudança tem que ser radical. E essa mudança só vai acontecer quando eu e você participarmos ativamente das ações políticas da cidade. Por exemplo, eu tenho 68 anos, eu não preciso votar, mas eu tenho prazer de ir à urna,
colocar o meu voto lá, colocar a minha definição lá. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho consciência do que o meu voto faz a diferença. Tá? A Bíblia mostra que a política é o meio pelo qual as coisas naturais e espirituais acontecem. Já falei sobre isso aí, né? Que Deus ele utilizou todos os livramentos que você parar para analisar, Deus utilizou política. Tá certo? Exemplo, o povo de Israel estava cativo no Egito. Quem que Deus levantou? Deus deu livramento, mas quem que Deus levantou para tirar o povo de Israel do Egito? Houve uma negociação, aquela negociação entre Moisés, tá, com Faraó, aquilo ali é política, é diplomacia. Se Deus quisesse mandar as pragas logo em seguida e acabar com tudo e destruir, ele teria feito, entendeu? Mas por que que Deus não fez? Deus permitiu a negociação política, tentando resolver a coisa diplomaticamente. Não deu para resolver diplomaticamente, então Deus interferiu para que acontecesse a libertação. Mas a libertação aconteceu dentro de um contexto político. Entendeu? Se você parar para analisar em todos os contextos, né, libertação da Babilônia, a libertação, né, através da rainha Esther, né, da Pérsia, todo foi através de um processo político. Todos os livramentos que Deus deu para o seu povo na história foi através de um processo político. Precisamos entender isso. Precisamos deixar a Bíblia dizer o que ela diz. Precisamos parar de camuflar, né? Não permitir que a Bíblia diz o que ela está tentando dizer. Agora, para nós entendermos isso, nós precisamos entender também que antes de sermos igreja, nós somos uma nação. Antes de nós sermos povo de Deus, nós somos um povo comum. Antes de nós sermos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos, cada um do seu município. E enquanto nós estamos no nosso município, precisamos agir para que Deus intervenha no nosso município. Mas para Deus intervir, é necessário que pessoas que têm temor dentro do coração, pessoas que realmente, não é pessoas que estão buscando seus projetos pessoais, seus objetivos pessoais mesquinhos, de grupos, não, buscando realmente o bem-estar da sociedade como um todo. Então nós precisamos entender que antes de sermos igreja, nós somos uma nação, tá? E amanhã eu vou deixar um outro vídeo dando continuidade com essa reflexão. Vai pensando aí, vai refletindo para nós voltarmos, darmos continuidade no próximo vídeo. Antes de sermos igreja, nós somos uma nação. Por isso o seu voto faz a diferença. Não esqueça, antes de sermos uma igreja, nós somos uma nação. Por isso, o seu voto faz a diferença. Ok? Vou ficando por aqui. Deus abençoe você, a sua família, e que no próximo domingo você esteja consciente para você chegar na urna e digitar aquele número que vai trazer o sucesso para a nossa cidade. Aqueles números, tanto de vereadores como para prefeito, que vai trazer o progresso, que vai trazer, né, o desenvolvimento. Pompéu, que é o lugar onde eu estou, tem um potencial grande, mas esse potencial está preso, esse potencial está amarrado, esse potencial está trancado nas mãos de uma meia dúzia. E precisamos quebrar isso. Precisamos arrancar esse monopólio para a cidade crescer. Vou dar um testemunho para você, tá? Entre 1988 e 1989, vou dar um testemunho para você, pessoal, vivido, com relação a Pompéu, tá? Eu morei em Nova Serrana. Nova Serrana era uma tapera.
só mato. As ruas que estavam abertas, tudo esburacada, o asfalto que eles colocaram lá está todo esbranquiçento, tudo está lá abandonado, uma taperinha lá. Insignificante, não tinha praticamente comércio, não tinha nada, tinha que atravessar a pista e fazer tudo fora, porque lá não tinha nada. Eu conheci, eu vivi lá, eu dirigi igreja lá, eu dirigi a ICB de Nova Serrana nesse ano de 1989. Tá? Estou falando de coisas que eu vi e que eu sei. Tá? Agora preste atenção, o que é Nova Serrana hoje? Nova Serrana hoje é uma metrópole. Nova Serrana hoje é um progresso tremendo. A renda per capita de Nova Serrana quadruplica a renda per capita de Pompéu. Agora deixa eu te falar um segredo, por que isso aconteceu? Aquelas fábricas de calçados, aquelas fábricas de sapatos vieram para aqui, para Pompéu. O monopólio, grupo dominador e monopolizador, que continua até hoje monopolizando, não permitiu que as fábricas, que as indústrias de calçado viessem para aqui. Não permitiram, bloquearam, boicotaram. Eles foram para Nova Serrana. Olha lá o resultado. Essa é a cidade que você quer? Essa é a cidade que você quer que continue tendo um potencial que ela tem e sendo uma cidade atrasada, uma cidade, né, sem progresso, que tem condições de ser muito mais do que ela é, mais diversidade, mais variedade de emprego, mais condições de vida melhor. E não está, não tem. Por quê? Porque há um grupo que domina, há um grupo que toma conta, há um grupo que não permite que outros entram. E se você der o seu voto para qualquer desses grupos, entendeu? Desse cardume, vou dizer assim, né? Esse grupo de pessoas que monopolizam tanto o campo empresarial quanto o político, você vai estar contribuindo para a sua cidade, Pompéu, continuar na miséria. A sua cidade, Pompéu, continuar atrasada. A sua cidade, Pompéu, continuar sendo uma cidade que tem um potencial para ser 5 vezes o que ela é em termo, não estou falando nem de tamanho geográfico, não estou falando de progresso. Com outras empresas, com indústrias, para a população ter diversidade, né? Ter onde trabalhar, as pessoas não precisam sair daqui para ir trabalhar fora, sair daqui para fazer tratamento fora, sair daqui para... Não precisa. Pompéu tem condições de ter tudo isso. Mas para isso tem que ter uma administração descentralizada, uma administração não monopolizada, uma administração aberta, onde outras empresas, outros segmentos podem vir, que encontrem espaço para juntos crescermos, para juntos somarmos e trazer para a cidade uma estrutura melhor e condições melhor. Mas depende de você, depende da sua decisão. Não esqueça, principalmente você que se diz crente, você que se diz evangélico, você que se diz cristão, você que se diz de Deus, principalmente você, antes de ser igreja, antes de ser povo de Deus, antes de ser quem você diz ser, espiritualmente falando, você é um ser humano comum. Você é uma pessoa comum, é um cidadão, uma cidadã comum. E Deus instituiu a política exatamente para tratar das questões do cidadão comum. A teologia trata das questões do cidadão dos céus, vamos dizer assim. A política trata das questões do cidadão como nação. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso, mostrando para você na Bíblia, na palavra de Deus, que eu estou com ela aqui na minha mão, mostrando para você, tá? Que antes de sermos igreja, nós somos uma nação. Por isso, o seu voto faz a diferença. Tá bom? Fique na paz.
Deus te abençoe mais uma vez, sua família, sua casa, e abra o seu coração, permita que esse direcionamento que eu estou passando para você ajude você a definir, a dar o seu voto, mas um voto consciente, para o bem da sua cidade, para o progresso da sua cidade, para o crescimento da sua cidade, para o desenvolvimento da sua cidade, não para ela continuar monopolizada nas mãos de um grupo, de um pequeno grupo, e o resto, né, desculpa a expressão popular, mas o resto que se lasque, o resto é que se dane. Então, fica aí, né, até dizer assim, um desabafo, né, até uma revolta. Fica aqui a minha revolta, a minha indignação com esse comportamento dessa turma que não pensa na população como um todo, mas só pensam neles. E todo o poder da cidade, todas as condições da cidade gira dentro deles. E aí não há espaço para outras empresas, para outros segmentos virem, para a nossa cidade ter diversidade. Tá? Essa é a minha postura como cidadão comum, mais preocupado com a condição da nossa cidade. Tá bom? Deus te abençoe você, fique na paz e até o nosso próximo encontro.